Hoje vamos trazer aqui informações atualizadas sobre o velório do Papa Francisco, né? O caixão será fechado na noite desta sexta-feira. Inclusive o tempo foi reaberto por volta das 5h40 da manhã. Para esse terceiro dia, em que as pessoas terão a oportunidade de promover aí a última despedida, a última homenagem ao Papa Francisco. De acordo com informações do próprio Vaticano, cerca de 120 mil pessoas já passaram pelo velório do Papa, sem contabilizar o dia de hoje, sem contabilizar a sexta-feira. Vamos trazer informações atualizadas para você, porque Divinópolis está presente nesse momento tão importante de homenagem e despedida. Eu vou conversar com o Silvio da Missão Maria de Nazaré, que está aí na Itália acompanhando de perto, né? Toda a movimentação em torno do velório do Papa acontece de acordo com o horário local, né? Previsto para as 20 horas, né? Esse momento tão importante aí de fechamento do caixão, né, para que amanhã aconteça a grande solenidade com a presença aí de líderes de Estado. Mas eu vou conversar com o Silvio ao vivo, né, que atendeu esse pedido do Sistema MPA de Comunicação para trazer informações para a gente atualizadas sobre esse momento tão importante da Igreja Católica. Esse momento importante também, mundial, né? Já que ele era um grande líder, né, de orientação espiritual, principalmente. Bom dia, Silvio. É um prazer imenso falar com você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Seja bem-vindo aqui na programação da Minas, na programação do Sistema MPA de Comunicação. Bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Nesse momento tão único, tão simbólico de nossas vidas. Estou aqui diretamente de Roma, pertinho da cidade do Vaticano. Estou num lugar chamado Centro São Lourenço. É um lugar pensado por São João Paulo II para os jovens de todo mundo e pertence ao Dicastério da Evangelização. E nesse período eu estou aqui em Roma, onde aconteceu, né, esse incidente, um marco para a nossa história enquanto igreja. Silvio, o que você tem acompanhado, né, nesses dias, nesta oportunidade, estar tão perto, tão presente desta última homenagem, né? Esse dado, né, que o Vaticano traz, cerca de 120 mil pessoas que já passaram pelo local, mostra a grandiosidade, né, que foi o papado, né, do Papa Francisco, né? O que você tem visto aí de perto, o que você tem acompanhado nesse momento aí de tanta emoção, né, a gente pode dizer assim? Isso. Roma sempre foi e sempre será uma cidade muito cheia, né? Mas agora, nesse momento único e singular, a cidade se encontra muito mais cheia, né? Já teria muitas pessoas devido à canonização do Carlo Acutis, porém foi adiada devido ao falecimento do Santo Padre. E agora chegam mais pessoas. Os voos aqui para Roma não param de chegar a nenhum momento. Então a gente percebe que a cidade de fato está bem tumultuada, bem cheia, né? Assim, com as pessoas desejando prestar suas condolências a toda a igreja, a todo o povo que se encontra aqui. Durante esses 3 dias, né, o Papa está vivendo o que ele mais gostava. Ele sempre falava isso: eu gosto de estar no meio das pessoas, né? É possível ver essa identificação, né, principalmente das pessoas com o Papa, né, essa generosidade, esse acolhimento, né, nesse momento de homenagem, né, é possível perceber isso? Sim, sim. É algo muito belo. Eu até comentava com um padre também do Brasil, que reside aqui, que está sendo um momento de interculturação, porque nós vemos gente do Japão, da Tailândia, dos Estados Unidos, de toda a Europa, da América Latina, de toda parte do mundo, vindo aqui, né? Porque, de fato, igual você mesmo comentava, é um Papa que era do povo, né? Que se fazia muito presente na realidade de todos os povos. Então, a gente tem percebido bastante isso, que gente de cada canto do mundo está vindo aqui participar, prestar sua homenagem, fazer seu último momento de oração ali diante do corpo do Santo Padre. Você disse que está em um local dedicado aos jovens, né? A passagem do Papa Francisco pelo Brasil foi neste momento, né? A Jornada da Juventude, né? Você, acredita, tem conversado com muitos jovens, né? Ele foi um Papa que conseguiu, né, trazer a juventude para a igreja, né? Enfim,
fazer com que a juventude fosse atuante, né? Pode-se dizer que foi o grande marco, né, do Papa Francisco. É isso que você tem trocado como experiência, como informação aí nesse momento? É, o que eu percebo assim da história, né, de todo o papado do Papa Francisco é um papa muito humano, mas um papa também que almejava muito a Deus, porque acho que isso é o principal motivo de toda a nossa vida, né? Assim, o céu. O céu é o motivo central de toda a nossa vida. E o Papa Francisco sempre deixava isso muito claro em suas mensagens, quando ele se dirigia aos jovens, quando se dirigia aos adultos, às mulheres, aos homens, a todas as pessoas, ele sempre deixava muito claro que a nossa meta final é o céu, né? É a santidade. Então, acho que ficou muito marcado para mim, para minha história, porque no domingo de Ramos eu participei da missa na Praça de São Pedro. Após a Santa Missa, ele passou dando a bênção. Depois, no outro domingo de Páscoa, após a missa da Páscoa, ele passou, deu a bênção também. E no outro dia nós recebemos a notícia. Então, assim, eu vejo que ele quis se despedir do seu povo, né, no domingo de Páscoa, para no outro dia abraçar a maior meta da vida dele, que era o céu. Da vida dele, que era o céu. Da vida dele, que era o céu. Eu tenho acompanhado muitas pessoas trazendo esse relato, né, que foi o último momento em que as pessoas que estavam ali tiveram a oportunidade de ver o Papa Francisco, né? Posterior a isso, a gente teve aí a morte repentina do Papa, né? Apesar dele estar enfrentando problemas de saúde, como ele estava ali naquele momento tão importante, né? Que era o domingo de Páscoa, né? Pegou todas as pessoas de surpresa, né? Eu tenho acompanhado muitas pessoas relatarem este momento. Foi um momento diferente, para você que estava ali, né? Algumas pessoas citaram que perceberam que talvez fosse aquele último momento, aquela última oportunidade, né? O que você sentiu, né, nesse momento que você estava ali, não só pela data simbólica, mas principalmente pela aparição do Papa, né? No momento da Santa Missa, onde ele apareceu, foi um momento de muita alegria, porque é o nosso pastor, né? Assim, ele conduziu a igreja por tantos anos, então o momento que eu estava ali, eu me sentia a ovelha que admirava ao ver o pastor, né? E de fato, até algumas pessoas vieram me perguntar se eu esperava essa questão, uma morte tão repentina. Eu não vou dizer que esperava, porque de fato não esperava. A gente nunca espera isso, né? O fulano de tal irá morrer tal dia. A gente nunca espera isso. É sempre uma notícia muito impactante para nós, mas eu acredito que Deus sempre sabe o que é o melhor para a gente. Então, Deus o conduziu para os caminhos que eram necessários para a salvação da alma do Papa, né? Dessa alma. Esse rito do velório se encerra hoje, o caixão será fechado, né? A previsão é às 20 horas, horário local aí de Roma. E amanhã acontece a solenidade com a presença dos chefes de Estado. Você vê uma movimentação diferente nesse sentido, né? Porque existe uma expectativa muito grande, né, para essa celebração que acontece na data de amanhã. Uhum. Não, isso é um fato mesmo, né? Hoje a gente termina a questão da cerimônia aberta a todo o público. Amanhã, às 10 horas da manhã, no horário local daqui de Roma, nós temos a última missa de corpo presente. Logo após, acontecerá o translado da Praça de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior, que é o local que ele optou por ser enterrado, né? E a gente vê sim uma movimentação muito grande aqui na cidade, que são de grandes autoridades, de pessoas diferentes, pessoas de grande importância. Está tendo uma movimentação grandiosa aqui mesmo, sabe? Eu acho que de fato para todo mundo é um momento singular na nossa história, sabe? Claro, por questão de ser o Papa Francisco, mas também por ser um Papa muito humano e que tinha diversas lutas, que era muito a favor da vida, que defendia a vida do início ao fim, que sempre gostou de cuidar das pessoas. Então, eu não esperava menos do que isso, né? Assim, das pessoas de fato se compadecerem desse momento. Eu esperava isso mesmo, que as pessoas viessem ao encontro de um Papa que de fato tanto amou a humanidade.
A gente sabe que é um momento de despedida, é um momento de homenagem, mas é inevitável, né? O Papa Francisco é tido como um Papa revolucionário, né? Sempre atuante e nas discussões polêmicas, né? Com posicionamentos que sempre surpreenderam a todos, né? Então é natural, né? As pessoas já começarem a pensarem nesse segundo momento da escolha do novo líder da Igreja Católica, né? Algumas pessoas com receio, né, de movimentos mais conservadores, né? Você vê esse tipo de discussão aí? Isso já acontece, Silvio, essa movimentação, esse acena, as pessoas, né, com essa preocupação, né, de qual será realmente a orientação a partir dessa escolha tão importante que deve começar já no início de maio, né? A previsão que o conclave aconteça a partir do dia 6 de maio. Você vê já esse movimento, essa discussão em torno disso? Sim, sim. E eu acredito que é uma coisa inevitável mesmo, que nós temos sim que nos preocuparmos com isso, né, com essa questão. Mas eu escutei isso aqui e me marcou muito. Mais do que nos preocuparmos, nós precisamos rezar pela nossa igreja, sabe? Pela Igreja Católica, para que o Espírito Santo seja de fato esse condutor da igreja. A gente não tem que temer o que é a vontade de Deus, né? Deus sempre sabe de tudo. Deus, com a graça de Deus, né, assim, ele próprio conduzirá esse momento com essa graça que é inevitável mesmo, né? Então ele sempre sabe de tudo, fará o melhor também para a Santa Igreja. Mas eu acho que de fato é um momento que nós não devemos ficar dando opiniões, essas coisas. Eu acho que o que nós devemos de fato fazer, a nossa ação nesse momento deve ser entrar em oração e comunhão com a nossa igreja. Silvio, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Enfim, que você tem essa oportunidade de representar Divinópolis nesse momento tão importante de homenagem, de despedida, esse marco nesse momento da Igreja Católica e que os próximos momentos possam ser também momentos coroados e abençoados. Muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço. Que precisarem, contem comigo nesses dias aqui. Nós estaremos também, eu sou missionário de uma comunidade de Divinópolis, chama Missão Maria de Nazaré. No Instagram dessa comunidade nós estaremos trazendo algumas novidades desses dias que eu encontrarei aqui. Caso aconteça alguma coisa, recomendo vocês entrarem lá. É @missãomn. Nós postaremos todo o conteúdo que estiver acontecendo aqui nesses dias. Eu que agradeço, viu, a sua presença, Silvio, aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Inclusive, reforço que a entrevista na íntegra vai ficar disponível para você lá no portal sistemampa.com.br e como o próprio Silvio disse, né, lá no Instagram da Missão Maria de Nazaré, Missão MN. MN é Missão Maria de Nazaré. Lá você vai ter também todas as informações atualizadas, né? Ele que está acompanhando passo a passo esse momento de despedida do Papa Francisco. O velório, ele se encerra nesta sexta-feira, esse velório aberto ao público. Mais de 120 mil pessoas já passaram pelo local onde está acontecendo o velório. É uma informação atualizada do Vaticano agora pela manhã. O tempo foi reaberto às 5h40 da manhã, horário local de Roma, se estende até às 18 horas. Aí às 20 horas acontece a solenidade de fechamento do caixão, porque amanhã às 10 horas está prevista essa solenidade tão importante com a presença de chefes de Estado. 150 delegações do mundo todo estão sendo esperadas para este momento. Inclusive, né, aqui do Brasil, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado aí de uma comitiva, que está também os presidentes dos dois poderes, né, tanto do Legislativo quanto do Congresso, estarão presentes aí neste momento importante de despedida de homenagem ao Papa Francisco. É claro que você vai acompanhar também todas as informações no BH 24 horas, nas redes sociais do Sistema MPA de Comunicação, sempre atualizando todas as informações para você. E a entrevista exclusiva com o Silvio, da Missão Maria de Nazaré, que está presente em Roma, você encontra no portal sistemampa.com.br logo após o programa.